Salve, salve, galerinha, curte essa bagaceira de canal. Tá começando mais um vídeo pelo meu, pelo seu, pelo nosso canal no YouTube. Eu já peço pra você se inscrever nessa bagaceira de canal, deixar o seu joinha, apertar o sininho de notificação e compartilhar muito esse vídeo. O conteúdo de hoje é falando sobre o Parque São Benedito, o começo, o início do Parque São Benedito, que o dono é o padeiro. O padeiro começou a trabalhar em parque através do Parque São Jorge, isso, 20 anos ele trabalhou lá no Brinquedo Interplast e decidiu sair e montar o parquezinho dele. Começou com uma cama elástica, ele e a mulher dele chamada Aldenora. E com o tempo eles foram trabalhando, compraram um chapéu mexicano e mais um aviãozinho daqueles bem antigo. Isso mesmo, foram trabalhando. Quando eles conheceram, eles ouviram falar de um dono de um parque lá de Brasília, que o parque estava parado por devido o dono, seu Valdemar, estar doente. E eles foram lá em Brasília tentar convencer o seu Valdemar de vender o parque para ele. Mas o seu Valdemar queria 250 mil no parque, porém ele só tinha 25 mil. E o seu Valdemar confiou nele e vendeu o parque para ele por 25 mil de entrada para ficar pagando como ele puder. Só que o padeiro começou a trabalhar e o seu Valdemar percebeu que o padeiro era um homem bom e honesto e começou a pagar o seu Valdemar como ele podia. O padeiro, já com o parque na mão, começou a pintar o parque, reformar, arrumar o parque. Os brinquedos que o seu Valdemar vendeu para ele na época eram uma roda estrela, uma charretinha, um mamotinho, o twist e um autopista. Isso mesmo. E o seu Valdemar viu que o padeiro era bom e arrumou todo o parque. E o seu Valdemar disse para ele: eu vou te vender o parque, mas eu quero que você invista no parque, pinte e deixe ele muito bonito e cresça com o parque. E o seu Valdemar viu isso. 2 anos se passou, o padeiro pagou todo o seu Valdemar, os 250 mil que ele pediu, e o seu Valdemar faleceu. O padeiro veio embora para o Pará, para a Ilha do Marajó, começar a trabalhar. E nisso o padeiro fez um voto com São Benedito, disse que se o parque crescesse, ele ia mudar o nome do parque para São Benedito. E assim ele fez. Ele mudou o parque para São Benedito, que é o atual parque que vocês estão vendo hoje. Hoje o padeiro também é um dos donos do parque, junto com a dona Edenora e mais os 2 filhos, Sorato e Saulo. O parque atual está bem maior, compraram roda gigante, compraram outros brinquedos, iluminaram, jogaram o RGB e deixaram o parque no padrão de um parque hoje atual e moderno. Eles trabalham hoje em dia em Macapá, mas a história se resume a um voto de confiança que o ex-dono de parque passou para ele, e ele cumpriu a palavra dele trabalhando incansavelmente para que o parque crescesse. E ele tinha os brinquedos antigos e ele vendeu os brinquedos antigos como um mexicano e mais o aviãozinho, e vendeu para uma outra pessoa, crescesse o parque antigo para ficar com o atual parque. E o padeiro hoje em dia vive com esse parque aqui, mas a história não foi tão fácil assim no começo, como ele já me contou, o padeiro. E hoje em dia o parque dele cresceu e se tornou um dos grandes parques que tem aqui no estado do Amapá. E o padeiro conta com o apoio da sua mulher, Aldenora, e mais os filhos, Sorato e Saulo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu coração, compartilhar e comentar o que você quer saber sobre o Parque São Benedito ou outros parques por aí. Então, eu me chamo Fagner, eu moro e trabalho em um parque de diversão. E desde já eu agradeço você que está vendo todo um pouco do conhecimento do Parque São Benedito.